turminha do quinto ano, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar um assunto bastante importante, tá certo? Então, o nosso conteúdo de hoje é decomposição em fatores primos. Vocês lembram dos assuntos anteriores que eu passei para vocês, como múltiplos, divisores, números primos e compostos? Isso aí, de acordo com esse assunto, vai nos ajudar bastante a entender melhor esse conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para alguns exemplos. Para entendermos melhor o assunto de decomposição em fatores primos, vamos relembrar o que são números primos. Vamos lá? O que são números primos? São números, não é isso, que contém apenas dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Então vamos colocar aqui, não é isso, os números primos, começando por 2, que é o menor número primo par, é isso, depois vemos o 3, depois 5, 7, depois do 7 vem o número 11, 13, 17, e vocês sabem que essa lista ela é bem grande, não é isso? Então veja, temos aqui ó, o único número, que como vocês sabem, o número 2 é o único número primo par. O restante são números ímpares, mas vale lembrar que nem todos os números ímpares, eles são primos, tá certo? Porque como vocês sabem, tem alguns números ímpares que ele tem mais de dois divisores. Entramos aí, ó, o número 9, não é isso? O número 9 ele é um número composto, pois ele é composto por mais de dois divisores. Temos também o número 15, né? O número 15 aí, ele também tem mais de dois divisores. Então, vale lembrar isso aí, que é muito importante. Então, ó, o que é que esses números ele vai nos ajudar na decomposição de fatores primos? Decomposição de fatores primos. Primeiro, decomposição nada mais nada menos que é uma divisão, tá? Então vamos trabalhar bastante divisão. Então aqui, ó, eu coloquei o número 20. Passei esse tracinho aqui, que é a forma que eu vou utilizar para decompor. Então, eu coloquei aqui o número 20 e os números que eu só vou poder dividir são esses números que eu acabei de colocar aqui, que são os números primos. Por isso que ele é chamado decomposição em fatores primos, pois a decomposição ela consiste em divisão apenas por esses números. Então, vamos lá. Peguei aqui o meu número 20. Vamos fazer, lembra daquele assunto de divisão, divisores, critérios de divisibilidade? Ele também vai nos ajudar bastante. Então, vamos lá. Peguei aqui o meu número 20. Então, ó, sempre vou iniciar a minha decomposição pelo menor número primo. Nesse caso aqui, é o número 2. Em alguns números, tá certo? Às vezes não é possível dividir pelo número 2. Então, vamos observando o número, e se ele for, né, ele for divisível por 3, então a decomposição ela vai iniciar pelo número 3. Ou se terminar em um dos critérios para começar por 5. Isso vai depender muito de cada número, tá certo? Não é uma regra você começar pelo número 2. Não, às vezes começam com o número 3, às vezes começam com o número 5. Posso dizer aqui um exemplo de um número, meu número 25. 25. Então, eu quero começar a decompor o número 25. Vocês sabem que o número 25 não é um número par. Então, ele não vai iniciar por 2. Vocês também sabem que a soma deles vai dar 7. Então, ele não é divisível por 3. Então, nesse caso, 25 vai ser divisível por 5. Então, a decomposição, ela vai começar pelo número 5. Então, não é uma regra básica começar com o número 2, tá certo? Mas aqui, nesse primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês, nós vamos iniciar aqui, ó, pelo número 2, tá bom? Então, ó, como é que começa aí essa decomposição? Então, eu vou pegar aqui o número 20 e vou iniciar a decompor pelo primeiro número primo que eu tenho aqui, que é o número 2, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó.
20 dividido por 2, eu vou obter 10. Então, ó, os resultados que você vai encontrando, você vai colocando tudo abaixo do 20, tá certo? E desse lado aqui só fica os números primos, tá bom? Então, ó, 20 dividido por 2, eu encontrei 10. Então, a partir desse segundo número, você vai observar se ele ainda pode continuar dividindo por 2, tá certo? Se ele pode, então você vai continuar. Caso ele não dê um divisível por 2, você vai olhando os outros números primos, tá certo? Nesse caso aqui, o número 10, ele é divisível por 2, então eu vou continuar por 2. Então, ó, coloca aqui. 10 dividido por 2, eu vou obter 5. Então, ó, vocês podem observar aqui, ó, que um deu valor 5. Então, você sabe que agora não tem como eu continuar minha divisão por 2. Meu próximo número primo é 3. Então, eu sei que 5 não vai ser divisível por 3, tá? Outro próximo número primo é quem? Número 5. Então, eu vou começar aqui com o número 5. Vou dividir pelo número 5. Então, ó, 5 dividido por 5, eu vou obter 1. Assim que você encontrou o número 1, terminou a minha decomposição por números primos. Uma coisa também muito importante é que todos os números que vieram para cá, as divisões, elas foram exatas. Então, tá certo? Então, uma coisa também bastante importante, só vai poder colocar os números primos. Muitas vezes você vai repetir esse número primo e às vezes não. Às vezes você pode começar com o número 2, e aí, dar continuidade ao número 3 e terminar com o número 5, número 11, tá certo? Vai depender de cada valor que você encontrar na sua decomposição, tá bom? Então, ó, temos aqui, ó, a nossa decomposição do número 20. Então, quais foram os números 20 que foram utilizados nessa decomposição? Então, eu vou colocar ela em forma de multiplicação, apenas os números primos. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 5. Então, ó, temos aqui, ó. Basta você multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Isso aqui serve como nossa prova real da decomposição, tá? A nossa divisão, como vocês sabem, divisão, o inverso da divisão é a multiplicação. Então, aqui, ó, eu fiz dessa maneira para saber se no final vai dar o mesmo resultado da minha decomposição. Outra coisa também importante, não vai dividir esse número, não vai colocar nenhum número aqui por 4, por 6, por 8, por 9, porque esses números não são números primos, tá certo? Então, como já falei lá no início, decomposição em fatores primos. Então, só vai ter números primos nessa decomposição, tá bom? E aí, deu para compreender esse primeiro exemplo? Vamos para o próximo exemplo. Nesse outro exemplo, eu coloquei novamente, né, um número com 2 algarismos, 36. Então, vou fazer também, tá certo? A minha decomposição em fatores primos. Então, vou olhar aqui o número 36, lembrando, ó, que eu posso apenas dividir por esses números primos aqui. Então, eu vou começar aqui a minha divisão, como vocês sabem, nossa decomposição, através do meu primeiro divisor aqui, através do meu primeiro número primo. Como vocês sabem, 36 ele é um número par. Então, eu vou dar continuidade. Então, eu vou iniciar com o número 2, tá? Só para lembrar que muitas vezes, tá certo? Não é necessário começar com o número 2, dependendo do algarismo que aparecer aqui, tá bom? Então, ó, vou iniciar aqui com o número 2. Então, vou lá. 36 dividido por 2, eu vou obter 18. Então, ó, a divisão ela tem que dar exata, tá bom? Então, ó, 36 dividido por 2, eu vou obter 18. Ainda o número 18, ele pode, vamos dar continuidade ao número 2. Ele é par, então dá para nós dividirmos pelo número primo 2. Então, ó, 18 dividido por 2. 18 dividido por 2, eu vou obter 9. Então, 9, será que 9 dá para continuar dividido por 2? Como vocês sabem, não dá.
Então, meu próximo número é quem? Número 3. 9 é divisível por 3? Sim, é um múltiplo de 3. Então, eu vou começar a minha decomposição agora por 3. Encerrei agora por 2 e vou iniciar por 3. 9 dividido por 3, eu vou obter 3. Até porque 3 vezes 3, 9. E agora, como vocês sabem, 3 ele só vai ser divisível por quem? Por ele mesmo. Então, ó, número 3. E nós, 3 dividido por 3, eu vou obter 1. Terminei a minha decomposição em fatores primos. Então, gente, aqui, ó, vocês podem perceber quais foram os números primos que eu utilizei nessa decomposição. O número 2 e o número 3. Então, vamos lá. Então, ó, vou colocar aqui em forma de multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, ó, também ele pode ser simplificado. Como é que simplificado? Por exemplo, eu posso utilizar 2, tá certo? Elevada à segunda. Por que elevada à segunda? Porque ele apareceu quantas vezes aqui? 2 vezes. Essa é a forma simplificada. Vezes, utilizo o sinalzinho de vezes. E também o número 3, também 2 vezes. Até porque aqui, ó, vocês podem perceber, ele apareceu também 2 vezes. Esse também é uma forma simplificada. É igual. Como vocês sabem, isso aqui que eu coloquei, ele representa essa maneira aqui, ó, esse exemplo que tá aqui, tá bom? Então, não foge nada a tia vai modificar o valor, não vai, tá bom? Essa é a forma simplificada para mostrar a decomposição do número 36, tá certo? Você pode representar dessa maneira ou também pode representar dessa maneira. As duas formas, elas estão corretas, tá bom? Então, ó, eu posso fazer aqui, ó. 2 vezes 2, eu vou obter 4, vezes 3 vezes 3, 9. Como vocês sabem, 4 vezes 9 é igual a 36. Então, ó, isso quer dizer que a minha decomposição ela está correta. E aí? Tá melhorando já? Vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse outro exemplo agora, eu peguei um número maior, né? Com valor alto, tá? Temos aqui 100 e vamos também fazer a nossa decomposição em fatores primos. Novamente, como vocês podem observar aqui, ó, o número 100, ele é par. Então, vamos iniciar a nossa decomposição com o número 2. Então, vou colocar aqui. Como vocês sabem, 100 dividido por 2, eu vou obter 50. Então, ó, vou colocar aqui o número 50. Novamente, vou pegar aqui ó, o número 50, como ele é par, vou continuar a minha divisão por 2, pelo meu número primo 2. 50 dividido por 2, nós vamos encontrar 25. Como vocês sabem, 25 não dá mais para ser divisível por 2. Também vocês sabem que não é divisível por 3. Então, o próximo número primo é quem? O número 5. Então, ó, 25 eu vou fazer minha divisão agora por 5. 25 dividido por 5, 5. Como vocês sabem, 5 vezes 5, 25. E como terminou a minha resposta por 5, ele só é divisível por ele mesmo. Então, ó, coloquei aqui 5 dividido por 5, 1. Terminei a minha decomposição, né, do número 100. Quais foram aqui os números, tá certo, que eu utilizei? Os números primos que eu utilizei, 2 e 5. Também, ó, vou representar aqui através de uma multiplicação. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Também vocês podem utilizar com a forma, quando tiver aqui, a forma simplificada. 2 elevado à segunda potência, que é 2 duas vezes, vezes 5, também elevado à segunda potência. Todos os dois vão dar o mesmo valor, tá certo?
Então, vocês podem fazer aqui, ó, 12 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, 100. Então, ó, temos 100 aqui e também temos 100 aqui. Tanto no primeiro exemplo, como no segundo exemplo. Todos eles. Aqui é a forma simplificada da decomposição, tá certo? Então, vocês compreenderam bem o conteúdo de hoje. Lembrando que é decomposição em fatores primos. Vai ser dado um valor, tá certo? E nesse valor você vai decompor com todos os números primos que você aí estudou nessa semana, tá bom? E para finalizar, vou deixar para vocês uma atividade de um livro de matemática sobre decomposição em fatores primos na página 46 e 48, tá? Apenas essas duas páginas. Página 47, aí eu vou... Isso aí depois nós vamos fazer essa atividade, tá bom? Primeiro essas duas páginas, 46 e 48. Na página 46 do livro de vocês, temos aí 4 números, onde vocês vão utilizar, tá vendo? Os exemplos que eu mostrei para vocês, vocês vão decompor todos eles em fatores primos, tá certo? 4 números. Então, temos aí o número 15 na letra A, o número 120 na letra B, na letra C, 88 e na letra D, 170, tá certo? Então, todos eles vocês vão decompor em fatores primos. Na página 48, tá? Vocês não vão fazer a página 47, vocês já vão passar para a página 48 no terceiro quesito, onde diz assim: escreva um número cujos fatores primos são. Vocês lembram que quando eu terminei de decompor, eu coloquei vários números, coloquei os fatores primos em uma multiplicação. Pronto, o que é que vocês vão fazer? Ele está nessa formazinha, na letra A, por exemplo, tá 2 vezes 2 vezes 2. 2 aí, tá certo? Está multiplicando 3 vezes. Então, vocês vão multiplicar para saber qual é o número. Então, você vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 e encontrar um número aí que foi decomposto, tá certo? Então, ó, qual número, como ele diz, escreva um número cujos fatores primos são. Então, vocês vão multiplicar para descobrir qual é o número. Como eu mostrei lá no exemplo do número 100, não foi? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Quando eu multipliquei todos eles, eu encontrei um número, que foi o número 100. Vocês vão fazer isso no terceiro quesito. No quarto quesito, é como se fosse uma revisão de números primos, tá? Então, temos aí, ó, pense e responda as perguntas abaixo. Na letra A, ele diz, qual é o menor número primo? Isso eu falei tanto aqui na nossa aula, né? Então, acredito que vocês já sabem aí a resposta. Na letra B, qual é o menor número primo com 2 algarismos? O menor número primo com 2 algarismos, tá? 2 algarismos. Na letra C, quais são os 4 primeiros números primos com 2 algarismos? Tá? E na letra D, quais são os números primos maiores que 11 e menores que 30? Tem muitos alunos que estão com dificuldades aí de identificar quando diga assim, entre, tá? Então, quando ele diz entre, é que está ali entre 11 e entre 30. Quais são os números que estão naquele grupo ali? A mesma coisa eu disse assim, quais são os números que estão entre 1 e 10? Naquele grupo, quais são os números que estão entre 1 e 10? Então, vocês vão colocar número 2, número 3, número 4, 5, aqueles números que estão naquele grupo, tá certo? Então, gente, até a nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus e tenham um bom final de semana.